Deixa eu fazer uma pergunta então para você, iniciando essa mensagem. Quem aqui crê que Deus fala com as pessoas hoje? Levanta sua mão se você crê nisso. Deus fala, amém? Todo mundo crê? Quem aqui crê que Deus usa pessoas para entregar mensagens a outros? Quem crê nos dons proféticos, amém? E quem aqui crê que Deus pode usar você profeticamente? Você crê? A palavra nos diz coisas muito interessantes nessa área, e eu quero então compartilhar algo, para fixar no seu coração e para a gente, praticar isso. Preste atenção. Quando eu prego sobre o profético, algumas pessoas talvez tenham a seguinte sensação: e o pastor vai pegar o seu profético, vai ministrar essa área, eu tenho dificuldade. Justamente você está aqui para vencer as dificuldades, amém? Porque na prática eu lembro quando eu não tinha experiência no profético e às vezes eu queria ouvir a voz de Deus e eu não conseguia reconhecer a voz do Espírito Santo. No começo parece que eu não ouvia nada, até que com o tempo eu comecei a praticar e aprendi a reconhecer a voz do Espírito Santo, especialmente nos meus tempos de oração, mas muitas vezes até ministrando. Irmãos, entendem? Amém? Então você está no lugar certo para ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui gostaria que Deus falasse contigo essa noite? Amém? Então fique ligado, eu vou ministrar umas coisas bem preciosas, nós vamos ter alguns momentos bem especiais. Mas eu quero começar lendo a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, no verso 17. Vai estar no telão também, Atos, capítulo 2, a partir do verso 17, que é o texto base, o texto chave para aquilo que nós vamos compartilhar aqui. Amém? Olha só então, o que diz Atos 2,17? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quando você lê esse texto que nós acabamos de ler, fica muito claro que há uma promessa de profecia, uma promessa de profetizar, uma promessa de se mover do profético, que não é exclusiva a 1, 2 ou 3 na igreja, mas que está sendo liberado para todo aquele que crê em Jesus, amém? Aqui está dizendo que derramará do Espírito sobre servos e servas e profetizarão. Você é servo de Jesus? Amém? Então a promessa é para você, amém, querido? Ou seja, está sobre você a promessa de ouvir a voz de Deus e poder entregar palavras de Deus para outras pessoas ao seu redor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem uns slides que eu vou colocar no telão aqui para compartilhar e servir de base, e nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra sobre esse tema tão importante, tá? Mas eu quero que você compreenda primeiro os conceitos antes de a gente poder ir para a prática. Olha só, vai abrir aqui um slide já, e nós vamos estar compartilhando aqui sobre os dons proféticos. Querido, quando falamos sobre profecia, sobre ouvir a voz de Deus, é obviamente que há promessas para nós ouvirmos a voz do Senhor, Jesus falou em João 10 que a respeito de as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, você é a ovelha de Jesus, então você pode ouvir a voz dele, amém? Agora, existem também os dons proféticos. Quando nós falamos de dons proféticos, de uma forma assim mais geral, nós estamos falando sobre esses dons: profecia, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito também são chamados de dons de revelação, mas de forma geral, esses dons aqui funcionam como dons proféticos. Então, esse conjunto, mais sonhos, visões, são aí os dons proféticos que a gente encontra descritos na Bíblia, ok? Pode passar lá. E, como eu falei nesse texto, todos podem profetizar, a promessa é para todos. Preste atenção, algumas pessoas receberão um dom de profecia que vai operar de forma mais intensa. Algumas pessoas receberão um dom de interpretação de línguas que vai operar mais intenso. Outros podem receber dom de palavra de conhecimento, outro, e assim vai, discernimento de espírito. Então, quando a pessoa recebe um dom, ela opera naquele dom muito intensamente. Mas preste atenção, os dons são nossos ou são do Espírito? São de quem? Pode falar assim mesmo, irmão. São de quem? Do Espírito. Se os dons são do Espírito e todos
todos nós que aceitamos Jesus, temos o Espírito, significa que Deus pode operar qualquer um dos dons em qualquer um. Ou seja, por exemplo, você talvez não tenha variedade de línguas, mas você está num lugar, de repente o Espírito Santo resolve usar para falar um idioma, né, em russo com alguém que está ali perto. Pode acontecer, sim ou não? Porque o Espírito Santo sopra como Ele quer. Amém, querido? Então, o que eu quero dizer com isso? Alguns recebem um dom e aquilo é frequente na vida da pessoa. Outros não receberam um dom, mas podem fluir naquele dom, mesmo não tendo a mesma frequência. Entende a diferença? Por exemplo, tem pessoas que recebem dom de cura. Essa pessoa frequentemente está curando outros. Agora, todos nós podemos eventualmente estar orando, impondo as mãos e vendo cura, sim ou não? Porque a ordem, todos que creem imporão as mãos sobre enfermos e curarão, é para todos. Amém, querido? Isso vale para vários dons, ou seja, alguns recebem o dom e aquilo é frequente, outros aprendem a fluir nos dons, né, ou deixam o Espírito Santo fluir na vida dele através dos dons, ainda que seja mais ocasional. Agora, olha que interessante aqui, no que tange ao profético, todo cristão pode ouvir a Deus, e todo cristão deve buscar os dons. Lá em 1 Coríntios 14:1 fala sobre isso. Busquem com dedicação os dons espirituais, especialmente o de profecia. O que quer dizer isso? Todos nós podemos ou devemos buscar os dons espirituais, é o Espírito Santo quem dá, mas nós podemos ter a experiência de receber alguns desses dons. E claro, nem todos profetizam da mesma maneira, né? Então, algumas pessoas quando vão profetizar, costumam ouvir Deus falar. Deus fala, vem em forma de pensamento, né? Porque Deus fala no Espírito e vem na mente em forma de pensamento. A gente reconhece que é a voz do Senhor falando. Então, essa é uma característica. Amém? Estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, queridos, uma característica, uma forma de profetizar é ouvir. Existem outras formas. Tem pessoas que ao profetizar costumam ter visão, costumam ver. Eu conheço pessoas que ela vai orar por alguém, ela costuma ter visão, eu vi tal coisa, eu vi aquilo, ou seja, a forma como Deus derramou o profético é através de visão. Tem pessoas que é mais pelo sentir. Ela encostou a mão em alguém, ela já começa a orar, ela sente ou a dor que a pessoa está sentindo emocionalmente, ou uma dor física que a pessoa tem, ou, enfim, há várias formas de profetizar. Eu já conheci sobre pessoas, por exemplo, que profetizavam assim, abria a Bíblia, estão me ouvindo bem, irmãos? Está meio ruim, né? Abria a Bíblia e as letras da Bíblia começavam a saltar e formar uma frase, e a pessoa entregava essa frase para a pessoa. Isso acontece frequentemente. Há pessoas que profetizam através de versículos. Ela ora por alguém, Deus dá um versículo. Abre a Bíblia, sei lá, em Isaías 40, versículo 1. Aí a pessoa abre, entrega exatamente aquele versículo. Entende? Cada vez que ela ora, vem um versículo para entregar. Ela não sabe de qual é o versículo, mas Deus entrega algo e aquela mensagem bate exatamente com o que a pessoa precisa. Os irmãos estão entendendo, amém? Não se distrai, irmão. Fica ligado aqui para você absorver o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Pode passar ali. Então, há várias formas de profetizar, né? Aqui eu posso falar em 3 níveis proféticos. Cristãos em geral, ou seja, todo crente pode ouvir a Deus. Essa é uma forma, todo mundo pode ter uma experiência, pode fluir no profético. Existem as pessoas proféticas ou os profetas leigos, que são aqueles que já têm um dom profético em operação, a pessoa já recebeu um dom de profecia, ou já recebeu um dom de discernimento, ou já recebeu palavra de conhecimento, né, o dom, e ela opera frequentemente. E existe ainda os profetas ministeriais, o ofício de profeta, que são pessoas que são chamados no Novo Testamento de profetas da igreja, e eles fazem parte do presbitério, fazem parte da liderança e ajudam, apoiam o pastor da igreja para que conduza a igreja e treine a igreja a ouvir a Deus. Irmãos, estão entendendo? São 3 níveis, né? Então, conforme o chamado, a pessoa vai para o nível 2 ou para o nível 3. Mas o nível 1, todo mundo pode experimentar. Amém? Pode passar lá. Qual a diferença de profetas no Antigo e no Novo Testamento? Tem várias diferenças nessa tabela, mas olha aqui alguns pontos interessantes. No Antigo Testamento, os profetas eram os líderes espirituais do povo. No Novo Testamento, eles apoiam a liderança. Existem pastores, existem outros líderes que Deus levanta e os profetas apoiam.
No Antigo Testamento, poucos tinham o Espírito Santo. No Novo Testamento, todo crente tem o Espírito Santo. Outra diferença, no Antigo Testamento, os profetas tinham certeza quando recebiam uma mensagem. No Novo Testamento, os profetas percebem a mensagem. No Antigo Testamento, os profetas podiam ser apedrejados se errassem. No Novo Testamento, a gente julga o quê? A profecia. O profeta não é julgado por profecia, mas pelos frutos. Há uma diferença no Novo Testamento. No Antigo, se o cara errasse, podia apedrejar, porque estava falando em vão. Embora nem sempre as pessoas fizessem isso, apedrejar o profeta, mas havia essa liberação e essa possibilidade, porque era muito sério essa questão. Depois nós temos ali, os profetas confrontavam e guiavam. No Novo Testamento a profecia é para edificar, consolar e encorajar. Então não tem no Novo Testamento esse negócio de apontar o dedo em riste na cara dos outros e acusar um monte de coisa. Preste atenção, o Novo Testamento é para edificar, consolar e... Irmão, você está lendo ali? Vamos lá, olha ali comigo, edificar, consolar, encorajar. Isso significa o que, irmão? Mudou do Antigo Testamento para o Novo o mover. Por quê? No Antigo Testamento, normalmente os profetas confrontavam os pecados da nação. Eram profecias coletivas e por isso eles apontavam o dedo e eles eram os guias do povo. No Novo Testamento, o profeta não é o guia do povo, tem pastores, mas o profeta auxilia edificando e encorajando. E aí, se porventura Deus te der uma palavra, uma revelação, por exemplo, mostrando o pecado de alguém, o que é para fazer? Sobe no púlpito e expõe para todo mundo o pecado da pessoa. Isso? Não, irmão. O que é para fazer no Novo Testamento? Quando acontece isso, você vai profetizar para a pessoa, mas você vai profetizar para a pessoa declarando vitória sobre aquele pecado. Declarando para a pessoa que Deus quer que ela ande em santidade naquela área. E não apontando o dedo para afundar a pessoa ainda mais. Eu conheço uma história, irmãos, por exemplo, um pastor de uma certa igreja, que era um pastor, um homem de Deus, tal, um dia ele errou, vacilou, ele adulterou. E aí o que aconteceu? Esse pastor que já tinha ajudado a restaurar muitos casamentos e tudo mais, tal, a hora que aconteceu isso, em vez de as pessoas tratarem, claro, afastarem, tratar tudo que tinha que fazer, pegaram uma pessoa em profecia, levantou, apontou o dedo, esculhambou com ele em público. O que aconteceu? Esse cara até hoje está desviado. Porque ninguém teve a misericórdia de encorajar, consolar, exortar para que ele fosse restaurado. Apontar dedo e o pecado dos outros é muito fácil. O que Jesus nos chama a fazer é restaurar com mansidão. Gálatas 6:1. Quando você descobrir o pecado de alguém, vá até ele com mansidão, confronte e restaure a situação. Meu irmão, está horrível o som aqui. Eu vou pegar outro microfone aqui. O som, melhor aqui. Queridos, então, o que acontece? Os profetas então guiavam, e agora eles edificam, consolam e encorajam. O que quer dizer isso, irmão? Nós temos então uma abordagem no Novo Testamento diferente do Antigo Testamento. Amém? Tá? Então, por isso que muitas vezes, por não entender, irmão, você vai dizer assim, pastor, mas eu já vi na igreja tal, um profeta levantar e acusar um monte de gente. Por quê? Porque a pessoa acha que está no mesmo, que ainda está no Antigo Testamento, está na mesma dispensação da lei. Não está, irmão. Mudou. Olha aqui, profecia do Novo Testamento tem outra função. Nenhum profeta do Novo Testamento tem a função do profeta do Antigo. Então, olha só, a maior parte das profecias tinha uma finalidade coletiva, hoje a maior são individuais. Raramente Deus usa alguém para profetizar para a igreja toda no planeta. Quando muito, usa para profetizar numa igreja local. Então não é no mesmo sentido para Israel, porque quando o profeta falava para Israel, ele estava falando de uma nação toda, irmão. Você entende a diferença? Sim ou não? Tá? Então tem várias diferenças, só para ilustrar para você como é diferente. Até a forma de julgar um profeta é diferente. Vocês estão entendendo? Então a forma de julgar um profeta é pelos frutos, não mais por profecia. Por que é bom entender isso aqui, querido? Pelo seguinte, muitas vezes acontece, por exemplo, de algum irmãozinho está começando a ouvir de Deus e vai entregar uma profecia. Esse irmãozinho pode errar, sim ou não? Se a pessoa não entende que pode errar, a pessoa vai acabar e falar, isso não é de Deus, e acaba matando o irmão que está começando aprendendo a ouvir de Deus. Irmãos, está entendendo? Nós justamente temos que compreender o Novo Testamento para podermos nos arriscar, eu vou dizer assim, a profetizar, sem aquele receio de que vão apontar o dedo para mim. Porque, na verdade, a ideia o que é? Tem
profecia que ela vem assim, ó, rasgando. Tu tem certeza? Tem dias que eu vou profetizar, irmãos, que vem muito suave. E aí eu falo, olha, eu estou sentindo tal coisa, mas ora, pede confirmação, é de Deus isso aqui, não é tal. Entende? Por que, irmão? Se veio, é que nem quando você ora em língua, não tem dia que você ora está vindo suave, tem dia que você ora que está rasgando a língua estranha. Profecia é uma coisa, né? Tem dia que é bem suave, tem dia que é intenso. O dia que é intenso é moleza profetizar, mas um dia que é suave. Então a gente tem que perceber isso. Irmão, você entendendo, amém? Tá, pode passar ali. Então, protocolos proféticos no Novo Testamento. Olha só alguns detalhes. Então, profecias corporativas, são dirigidas a toda a igreja. Alguém levantou e profetizou aqui para a igreja. E essa daí é limitada a 2 ou 3 profetas num culto. Por que é limitado a 2 ou 3? Porque se você ler 1 Coríntios 14, quando fala sobre línguas, profecias e tudo mais, Paulo vai ilustrar como é que tem que funcionar um culto. E ele fala, olha, o culto tem que ter vários momentos, tem que ter ensino, tem que ter revelação, tem que ter língua, tem que ter profecia, tem que ter uma série de louvor e tal. 1 Coríntios 14, 26, estou citando, tá? Ou seja, tem várias partes do culto que deve acontecer. Se você chegar num lugar e o culto inteiro é só profecia, está errado. Se você chegar num lugar, o culto inteiro é só línguas, está errado. Se você chegar num lugar, o culto inteiro é só pregação e não tem o restante, está errado. Entende o que eu estou falando, irmão? Paulo fala de um conjunto de dons. E é isso que é importante entender. Então, quando é profecias para a igreja, tem limitação. E outra coisa importante, tem que ter autorização da liderança. Por quê? Normalmente, quando alguém vai profetizar, a pessoa traz a profecia para o pastor, para quem está dirigindo o culto, e essa pessoa vai avaliar se vai compartilhar ou não com a igreja, para limitar a 2 ou 3 pessoas. E outra, para ver se realmente procede do Senhor, porque a Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias. Entende? Então, é muito delicado que a gente vê em alguns lugares, as pessoas levantam e saem falando um bocado de coisa, sem muitas vezes. Se acontecer isso, ok, mas tem que ser julgado depois. Entende? Por quê, irmão? Para ver se aquilo que foi falado procede. Eu já vi gente falando muita bobagem em igrejas por aí, assim, gente, né, acabando com o clima de um culto. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, vamos supor aqui, né? Vamos supor, eu não vou com a cara do Rafa. Aí hoje eu vou levantar em profecia e eu vou falar, eis que te digo, fulano. E aí fala para a igreja toda, cara, meu irmão, entende? Eu não sei se quem já presenciou esse tipo de besteira, mas infelizmente acontece, porque o povo às vezes se move por carnalidade e não pelo Espírito Santo. Há uma diferença. Os irmãos entendem? Uma coisa é o que vem de Deus, outra coisa é o que vem da carne. A gente quer o que vem de Deus, amém? Profecias pessoais. Aí sim, profecias pessoais. Eu senti algo para entregar para o irmão Alex. Eu vou lá e entrego para ele. Aí o que acontece nesse caso? Ele tem a responsabilidade de julgar o que ele recebeu, e não simplesmente, tudo que eu ouvi é verdade. Porque, irmão, assim como tem profetas de Deus, tem profetas que não são. Mas mais do que isso, tem profecias que vêm de Deus e tem profecias que não vêm. A pessoa pode ter se enganado. Eu já recebi profecias e profetadas. Né? O que é profetada? Alguém profetizou algo, talvez com a melhor das intenções, achando que era do Senhor, mas depois eu orando vi que não era. Pode acontecer, sim ou não? Mas quem que a Bíblia coloca como responsável por julgar as profecias? Eu mesmo? Por quê? Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Então, se alguém profetiza algo para você, é teu papel orar a respeito disso, depois pedir confirmação do Espírito Santo, porque você é capaz de ouvir o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, amém? Então, é diferente do Antigo Testamento, que a pessoa não tinha como avaliar, porque ela não tinha o Espírito Santo. Mas no Novo você tem. Então, você pode você mesmo ouvir, e Deus vai confirmar se você, se vem do Senhor ou não. Tem horas que Deus confirma na hora, ok. Mas, às vezes, a gente passa um tempo, alguma semana, digerindo aquilo para ver se vem do Senhor mesmo. E é tão importante isso, irmão, porque em certas igrejas tem gente até que casa com base em profecia. Eis que te digo, fulano é para casar com Beltrano. E o povo vai lá e casa, irmão. Falta de discernimento espiritual. Não é assim que se define casamento, irmão. Amém? Então, olha só, profecia é uma bênção, mas nós temos que cuidar com aquilo que não vem do Senhor. Pode passar, já falei esse item aqui. Então, o que nós temos que fazer? Julgar as profecias, então, pedir confirmação de Deus, e entender que uma profecia de Deus jamais contraria a Bíblia. Meu pastor, profetizaram para mim, que é para mim divorciar da minha esposa, que bênção. Não, irmão, é do capeta. Jamais vai contrariar a Bíblia, irmão. Que isso? Você entende? E acontece essas coisas? Sim, não. Acontece, irmão.
Entende? Então, olha só, tem que ficar muito ligado e firmado na palavra. As profecias são bênçãos, mas elas jamais, uma profecia de Deus, vai contrariar a Bíblia. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então tá. A finalidade eu já falei, só com um detalhe, a profecia jamais tem peso doutrinário. Vamos supor que num determinado culto Deus levante um profeta, sei lá, alguém na célula, e esse profeta dê uma direção, hoje no culto Deus quer que a adoração seja todo mundo de joelho. Aí nós vamos criar a doutrina agora que só se adora a Deus de joelho? Não, é uma profecia específica, um momento específico que Deus deu, e não de que, entende? Você não pode fazer doutrina a partir de profecia, a doutrina sempre se baseia na palavra. Amém? Até aqui, está comigo? Pode passar? Então, querido, compreendendo esses princípios, compreendendo, né, um pouquinho da diferença do profeta, do profético do Antigo e do Novo Testamento, eu quero abordar com você algumas coisas bem interessantes aqui na palavra. Primeiro, eu quero abrir com você Atos 21, 10, quero ler com você esse texto, e eu quero fazer uma distinção muito interessante aqui para você, para provar para você aquilo que eu estou falando, de que um profeta de Deus é alguém no Novo Testamento que está sujeito a errar, mesmo sendo um homem de Deus. Nós temos exemplo disso no Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento, em Atos 21, 10, o seguinte: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo era um profeta já conhecido e respeitado na igreja. Ele já tinha feito algumas profecias que foram notoriamente cumpridas, como, por exemplo, a profecia de Atos 11, de que viria uma fome, e essa profecia de fato se cumpriu, viria uma fome lá no Império Romano, e afetaria muito a Judéia. E o que aconteceu? Os cristãos, ouvindo essa profecia, se mobilizaram para enviar mantimentos para a igreja em Jerusalém, e de fato veio a fome, e assim foi socorrido os irmãos. Agora, o que acontece aqui nesse texto, em Atos 21? No versículo 11, depois que Ágabo chega, ele fala assim o texto: vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Olha que interessante aqui, irmão. Então, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto. Então, ele está falando que quem vai amarrar? Quem vai amarrar? Não tenha medo, irmão. Quem vai amarrar? Os judeus. O dono desse cinto é Paulo, em Jerusalém. Então, ele está falando, quando Paulo chegar em Jerusalém, vai acontecer tal coisa. E os judeus o entregarão aos gentios. O que acontece? Primeiro que quando Ágabo fala isso, as pessoas ali da igreja que ouve a profecia, eles começam a dizer: Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, cuidado, poupa a tua vida. E aí Paulo fala: não, a minha vida já foi entregue em sacrifício ao Senhor, Deus já me disse que aonde quer que eu chegue, eu vou enfrentar perseguição e eu vou cumprir a direção que Deus me deu de ir até Jerusalém. Só que o detalhe é que a profecia de Ágabo não se cumpriu desta maneira aqui. A profecia de Ágabo, embora ela tivesse certa no seu teor geral, na ideia geral de que Paulo iria ser preso, ela tem alguns detalhes que não aconteceram assim. O que aconteceu? Quando Paulo chega no templo lá em Jerusalém, se você depois quiser ler, não vou abrir agora aqui, mas está lá em Atos 21, 27 a 35. Quando Paulo vai chegar em Jerusalém, o que vai acontecer? Ele chega lá e os judeus começam a causar uma revolta e começam a pegar Paulo para querer matá-lo. Eles começam a pegar pelo colarinho, arrastar Paulo e tal, e começam então, eles não pegam e amarram Paulo, eles começam a arrastar e querendo matar ele. E aí o que acontece? Os romanos que estavam dominando Jerusalém, veem o tumulto que é gerado, intervêm na situação, resgatam Paulo, poupando que ele fosse matado pelos judeus, e aí levam ele para julgamento. Observe o seguinte: os judeus entregaram Paulo para os romanos? Não. Então não aconteceu exatamente como Ágabo falou. Porque o que Ágabo falou? Que eles iriam amarrar, iriam entregar. Foi assim que aconteceu? Não. Eles chegaram lá, quiseram matar, os romanos interviram, pegaram Paulo e levaram. Então o teor geral de que ele estava correndo risco de vida, está certo. Mas as palavras exatas de Ágabo estão corretas? Sim ou não? Não. Então aqui está mostrando que um homem de Deus, porque Ágabo era um homem de Deus respeitado, pode errar. Por quê? Porque a gente percebe a profecia e pode, nessa percepção, trocar algumas palavras.
Entende? E aí, isso pode muitas vezes, né, na pessoa, gerar um entendimento diferente ou algo do tipo. Então, é importante compreender que uma profecia precisa ser julgada justamente por isso. Ágabo, homem de Deus, errou uma profecia. Os irmãos não entendem? Ágabo se tornou um falso profeta por causa disso? Não, continuou homem de Deus, só que errou uma profecia. E aqui nós temos algo interessante, porque eu falei para vocês de um homem de Deus que errou profecia. Mas então, como é que a gente entende o que é um falso profeta? Como é que eu entendo pela Bíblia, como é que eu identifico pela Bíblia um falso profeta? Vamos para Mateus 7. Coloca para mim Mateus 7,15, por favor. Mateus, capítulo 7, o verso 15, que vai dizer assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, tem falsos profetas, sim ou não? Tem. Agora, como é que a gente reconhece? Versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui está a chave. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Vai lá. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruins dá frutos ruins. Próximo versículo: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Perdão, toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E aí o verso 23 fala assim, então lhes direi claramente, é Jesus falando, nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. O que está falando aqui, irmão? Vamos lá. Está falando que tem pessoas nas igrejas que vão profetizar, que vão estar até expulsando demônio e tudo mais, se movendo em dons, e vai chegar no último dia, Deus vai falar, olha, vocês, eu não conheço, vocês praticaram iniquidade. Como é que pode um troço desse? É estranho. Há pessoas, irmãos, que parecem cristãs, mas não são, e os frutos que elas geram, né, seja aquilo que gera na vida das pessoas, seja, né, então, os seus ensinos, tudo isso demonstra que não são pessoas de Deus. Como é que a gente identifica isso? Né? Já soube de vários casos, irmão, até satanista, fazendo culto com milagres nas igrejas, tal. Eu sei porque um pastor amigo meu, um dia, pegou um cara desse que operava milagres num culto, foi impor as mãos e o cara caiu endemoniado. Nem tudo que reluz é ouro. Irmão, então, existe dons, milagres, profecias de Deus, sim ou não? Sim, mas nós temos que ter discernimento. E como é que a gente vai discernir, então, os frutos? O que é comum acontecer com pessoas que são falsos profetas? Muitas vezes eles fazem as pessoas depender deles, em vez de depender de Deus. Eu vou lá na igreja tal, que o pastor sempre tem uma profecia, uma revelação para mim. Aí o que acontece com esse crente? Ele não busca mais Deus, ele não ora mais para ouvir de Deus, porque ele fica sempre na dependência do pastor. Embora nós pastores somos colocados para cuidar de vidas, nosso papel é ensinar você a depender de Deus, e não se apoiar, olha, se você sair daqui, você não está mais debaixo da bênção, Deus não está mais contigo, olha, se você... Não é isso, gente, não é uma dominação, é um pastoreio, um cuidado amoroso, amém? Esse é um exemplo. Casos clássicos que a gente tem por aí, gente. Caso Flor de Lis. Quantas igrejas essa mulher andou pelo Brasil, né, com as suas cantorias e com as suas pregações e tudo mais. E o que acontecia? Se você já se informou minimamente, você sabe que na igreja que ela pastoreava, né, ela estava em orgias com os supostos filhos, praticando diversas coisas equivocadas, com ensinamentos errados, porque até rituais não cristãos eram feitos na casa dela. Olha quanta coisa, irmão. Rituais não cristãos, irmão, trabalhos eram feitos. E essa pessoa chegava no púlpito e pregava como se fosse uma cristã. É uma falsa profetisa, sim ou não? Meu Deus. Mas tem gente que não enxerga, irmão.
Tem pessoas que ainda hoje acham que essa mulher é uma mulher de Deus. Olha o absurdo, a cegueira espiritual. E assim tem muitos coaches. Tem muitos coaches na internet, irmãos, pregando coisas assim que soa como cristã, mas não são, irmão. Por exemplo, muitos coaches aí enfatizando prosperidade, isso, aquilo, tal. Não tenho nada contra a prosperidade, mas olha a ênfase que é dada. E aí as pessoas estão lá, mas o caminho não é que você deve depender de Deus, que você deve buscar a direção de Deus, que você deve buscar na palavra, não, você tem que vencer, porque você é um vencedor, e Deus, ele é alguém que torce por você. Então não é uma vida no espírito, é uma vida na minha força, e aí Deus é alguém que está lá torcendo por mim. É isso que a palavra diz, irmão? Não, a Bíblia fala que nós temos que andar no Espírito. Diga comigo, no Espírito. No Espírito, tornar sensíveis ao Espírito Santo e depender dele. Não depender de coach, não depender disso, é do Espírito Santo. É óbvio que nós temos pessoas, eu falei antes aqui já para você, sobre uma estrutura de cuidado, sobre abrir o coração, sobre prestar conta, tudo isso é bíblico. Mas isso não nos torna dependente do homem. Nós continuamos dependentes de Deus. Queridos, então tem que ter muito cuidado com certos ensinamentos. É muito sério, irmão. E a cegueira de muita gente está grande porque não conhece a palavra. Observe que quando Jesus fala de falso profeta aqui, ele nem está falando, por exemplo, de líderes de religiões pagãs, ele está falando de pessoas que parecem cristãs, operam curas, operam exorcismo, operam libertação, operam não sei o quê, mas não é Deus que está movendo ali. Mas, pastor, tem isso? Coloca para mim no slide foto 2 ali, que eu tenho uma foto ali no... Olha só, pode tirar o versículo e botar essa foto ali. Olha o que diz, interessante, né, o que mostra nessa foto que vai aparecer aqui para vocês. Uma igreja com toda a cara de igreja evangélica, escrito bem-vindos com X. Que mensagem passa? Aqui nós aceitamos que você seja o que você quiser ser. Uma igreja inclusiva. Aí você vai olhar no site, olhar no YouTube, alguma coisa dessa igreja, irmão, você vai descobrir que lá fala de cura, lá fala de libertação, tem testemunho, tem gente operando, entre aspas, dons, tal. Tudo. Tu olha assim, uma igreja evangélica. Mas aí se você vai cavando um pouquinho, está lá falando que é certo o casamento gay, é certo homem com mulher, um monte de coisa certa, irmão. O transgênero, é não sei o que e tal. Peraí. Esta mensagem está de acordo com a palavra? Então, é falso profeta ou não? Sempre que alguém está pregando, mesmo que haja milagre, chova milagre, irmão. Se está fora da palavra, é falso profeta. Ah, pastor, eu acho isso muito radical. Gente, é o que Jesus ensinou. Só estou replicando para vocês o que Jesus ensinou. Então tenha cuidado, irmãos, porque tem fontes ruins, com cara de fonte cristã e não são. E o engano tende a aumentar nos últimos dias. Nós temos que estar ligados na palavra, no que ela nos ensina. Então, esses falsos profetas, ou falsos mestres também, né, que Jesus chama, eles estão causando confusão. Lá em Judas, no livro de Judas, no capítulo 1, 4 em diante ali, vai falar sobre aqueles que estão se infiltrando na igreja e sentenciados à condenação pela mensagem falsa que estão pregando. E, olha só, Judas 1,11 chega a dizer assim, Judas 1,4, ele fala assim, e esses são ímpios, transformando a graça de Deus em libertinagem. Pode tirar ali a foto. Esses seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, Judas 1,11, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Caíram no erro de Balaão. Depois nós vamos entender o que é esse erro de Balaão. Então, no Novo Testamento, quando nós falamos então desses falsos profetas, como é que a gente reconhece? Tem duas formas principais. Uma é, eles pregam falsas doutrinas, e a outra é, eles promovem o pecado. Talvez, em geral, as doutrinas até pareçam corretas, mas, se você olhar com atenção, eles estão promovendo pecados que ferem o que a Bíblia ensina. Não é só o fato de haver pessoas pecando, porque em toda igreja há pessoas pecando, irmão. Agora, o ponto é quando do púlpito está se ensinando que o errado é certo. Os irmãos entendem a diferença? É total a diferença, irmão. Uma coisa é a gente receber na igreja pessoas que pecam. Isso vai ser sempre assim. Outra coisa é do púlpito começar a se ensinar que o errado é certo e o certo é errado. É totalmente diferente.
Pastor, onde é que está isso? Vamos olhar em Apocalipse 2,14. Coloca no telão para mim Apocalipse 2,14. Vamos olhar primeiro a igreja de Pérgamo. Olha o que diz ali, ó. Tenho contra você algumas coisas, Jesus falando. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que esses profetas que estão lá nessa igreja estão ensinando? A praticar imoralidade sexual e cometer idolatria, comer comida sacrificada a ídolos. Lembra que eu falei, então, que promovem pecados? Então, o que acontece? Esses profetas, talvez não estavam pregando contra, que Jesus salva e tal. Mas o que eles estavam fazendo? Promovendo idolatria. Você pode também adorar outros deuses e promovendo imoralidade sexual. Você pode viver uma vida libertina. Isto agrada ao Senhor, irmão? Sim ou não? Não. Tanto é que há um confronto aqui. Isso se repete para a igreja de Tiatira, Apocalipse 2,20. Olha no telão, Apocalipse 2,20. Coloca para mim. Em outra igreja aconteceu também. Você tolera Jezabel. Aqui a mulher tem até nome, era uma mulher, uma falsa profetisa. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, aí o problema aqui é maior, ela tem ensinos errados também. E ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. A mesma coisa, promove pecado, né, na área sexual e idolatria. E querido, quando, por exemplo, um profeta leva pessoas a depender dele, o que ele está promovendo? Idolatria. Os irmãos estão entendendo? Porque se é para mim adorar Jesus e eu começo a adorar o profeta, troquei e inverti a ordem das coisas. Então aqui tem várias orientações a respeito, alertas, a respeito da questão profética. E aqui é interessante que eu falei para vocês que Ágabo era um profeta de Deus, mas um dia ele errou uma profecia, ou pelo menos não acertou totalmente. E nós temos no Antigo Testamento, e é citado aqui nesse texto do Apocalipse, um cara, que é um tal de Balaão, que foi um profeta que era um falso profeta, tanto é que ele é citado 2 vezes aqui no Apocalipse como falso profeta, mas a Bíblia diz, se você lê em Números, que ele acertou todas as profecias, meu irmão. Se você lê Números, eu não vou aqui ler todo o texto, que agora nós iríamos tomar muito tempo, mas você pode ler em casa, Números capítulo 22 até 24, você pode ler os 3 capítulos, você vai ver que Balaão não errou uma profecia, irmão, até a vinda de Jesus ele viu a estrela de Jacó que viria. Esse cara era um cara que ouvia, não era um judeu, mas ele ouvia a voz de Deus, ele tinha comunhão com Deus, até que um dia ele resolveu se vender por dinheiro. Até que um dia fizeram uma oferta dizendo para ele, amaldiçoa Israel para nós. E aí ele orou, Deus apareceu para ele falando contra Israel não há encantamento, e ele continuou insistindo na ideia, porque ele queria receber lucros. E o que ele fez? Ele não conseguiu profetizar contra Israel, porque Deus não deixou, mas o que ele fez? E ali naquele texto anterior estava escrito isso, coloca para mim o 14 de novo. Se você ler Números depois, se você quiser ler, né, em casa, em Números 25, por ali, você vai ver isso explicado lá. O que Balaão fez? Ele ensinou Balaque, que era o cara que estava pagando, a armar ciladas contra os israelitas. O que quer dizer isso, querido? O que ele fez? Balaque estava ali contratando e ele falou, não tem como fazer nada contra Israel. Aí Balaque, dá um jeito. E aí ele falou, olha, eu tenho uma forma. Eu não consigo amaldiçoar, eu não consigo profetizar contra, mas eu sei de uma coisa, Deus não aceita pecado. Faz o seguinte, envia um monte de moabitas bem bonitas, no meio, desfilando lá, de uma forma bem assim, decente, né, ou indecente, no meio do povo de Israel, deixa esses homens tudo doido, eles vão começar a pecar, vão trair a sua esposa, vão adulterar, vão fornicar, e quando chegar esse pecado na nação, Deus não vai ter o que fazer. Por quê? Porque ele vai se acender a ira de Deus contra eles. O pecado vai atrair a ira de Deus. O pecado vai fazer com que abra-se brechas, e essas brechas dão legalidade para o inimigo agir. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Foi exatamente o que aconteceu. E aí eles perdem a batalha por causa dessa legalidade, por causa dessa brecha, desse pecado que Balaão induziu. Então Balaão fez o quê, irmão? Por que ele é chamado de falso profeta? Ele acertou as profecias, mas ele ensinou uma forma de o povo se corromper. Os irmãos estão entendendo?
Então, quando alguém promove o pecado, por mais que esteja falando, Jesus e não sei o quê, papapá, mas está promovendo o pecado, está levando o povo à destruição, ele é um falso profeta, irmão. Por isso que esse pessoal que está induzindo aí a pecados que a Bíblia não aceita, por exemplo, tem gente aí que se diz cristã apoiando o aborto, irmão, essas pessoas um dia vão acertar contas com Deus, porque elas estão promovendo o pecado, elas estão dizendo coisas que a Bíblia condena. Então é muito sério, são falsos profetas, irmãos. É esse o título que a Bíblia dá para esse tipo de gente, que fala o que está contra a palavra. Os irmãos entendem, amém? Então eu estou fazendo toda essa explicação, essa introdução, irmão, para você ter um olhar claro do que a Bíblia fala a respeito dessas coisas. Tá? Então nós devemos sim julgar as profecias, e os profetas a gente não julga porque um dia errou uma profecia, julga pelos frutos. Se a pessoa está pregando algo que vai contra a palavra, está promovendo o pecado, se afasta. Mas ele acertou tal e tal profecia, se afasta. Se o ensino está errado, se afasta. É caminho de perdição. Mas Deus não está ali. Não. Olha o que aconteceu. Balaão ouviu de Deus. Não quer dizer que Deus estava aprovando o que ele estava fazendo. Os irmãos conseguem entender a diferença? Bem, às vezes, irmãos, eu já vi situação, irmãos, e aí agora um outro parênteses, de igreja, em que, por exemplo, o pastor ou alguém lá estava em adultério, até há mais de ano. E aí os cultos fluindo, tudo acontecendo, tal, normal, né? E aí, até que um dia vem a bomba, descobrem que o pastor está em adultério. Aí o que acontece, irmão, nesse ambiente? Preste atenção. Uma vez uma pessoa de uma igreja assim me questionou, como é que pode, Kleber? Durante um ano o pastor já estava em adultério, os cultos fluindo, tudo acontecendo. Falei, porque vocês não sabiam, vocês continuavam em fé, ativando, crendo em Deus e recebendo milagres. O dia que vocês souberam o que esse camarada estava fazendo, vocês pararam de crer e passaram a repudiar. E aí é óbvio que Deus vai parar de agir naquela igreja, naquele lugar. Mas preste atenção, Deus nunca vai deixar de ser fiel à sua fé individual. Mesmo que tenham traído alguém aí por aí querendo enganar, seduzir as pessoas, como tem um monte na internet, Deus vai continuar fiel à sua fé. Deus vai continuar fiel àquilo que você crê e carrega, irmão. Amém? Agora, a fidelidade de Deus com você não muda. Agora, o que acontece? Isso trouxe, claro, né, a escolha do pastor foi trazendo problemas para a igreja. Aí você vai dizer assim, pastor, mas enquanto estava fluindo, está tudo bem? Não. Porque enquanto estava fluindo, com esse milagres fluindo, Deus fiel às pessoas, esse pastor que estava em adultério e pregando para as pessoas, começou a pipocar situações na igreja nessa área sexual. Embora Deus não, por exemplo, assim, Deus não deixou de honrar a fé daquele irmãozinho. Aquele irmãozinho continuou sentindo a presença de Deus. Mas aquele camarada em pecado fez com que na igreja começasse a fluir também um demônio. Os irmãos estão entendendo? É muito grave, irmão. Então não é que não tem consequências. Tem consequências terríveis quando alguém brinca com a fé do povo assim. Só que a gente tem que estar percebendo e alerta. Amém, queridos? Queridos, e o que a Bíblia fala então? Para buscar os dons. Você crê na Bíblia? Você anda em santidade? Então você é chamado a profetizar, irmão. Você é chamado a se mover nos dons do Espírito Santo. Mesmo que você erre uma profecia, isso faz parte do aprendizado, tá? Você recebeu o Evangelho para você ser um rio de amor que flui em direção aos outros. E muitas vezes Deus vai usar você. Meu irmão, tem gente que fala assim, pastor, eu nunca profetizei. Mas aí a gente já viu essa pessoa, ela orando por alguém, e ela começa na oração a falar tudo o que a pessoa está sentindo. Ela está profetizando e nem sabe. Irmãos, entende? Ou seja, Deus, o Espírito Santo está com você. Quando você, às vezes, não está ouvindo, aparentemente, comece a orar. Às vezes, na oração, Deus vai começar a entregar tudo o que precisa para a pessoa receber algo do Senhor. Então, querido, o Espírito Santo, como eu falei, fala ao nosso espírito, costuma vir em forma de pensamento. Tem pessoas que já tiveram experiência de ouvir a voz do Senhor de forma audível. A pessoa está ali e ouve. Mas isso é mais raro. Pode acontecer? Pode, mas é mais raro. Normalmente vem em forma de pensamento. Alguns em forma de visão e outros em forma de sentimento. Tá? A Bíblia fala sobre sonhos, visões, e tem pessoas até que têm experiência com cheiros. Por exemplo, pessoas que de repente vai em um determinado lugar e ela sente num ambiente, por exemplo, o cheiro de enxofre. É uma forma que Deus fala para ela que ali tem um caso de possessão ou algo para ser quebrado. Pessoas que vão num lugar e sentem um cheiro específico. Entende? A pessoa, às vezes, pelo cheiro também, acaba percebendo que Deus está falando com ela, né? E Deus fala de muitas formas, irmãos. Eu lembro uma época que eu ia orar num determinado lugar, aqui um certo recanto ali, que a pessoa me liberava para
usar lá para orar durante a semana. E era impressionante, irmão. Toda vez que eu chegava naquele lugar, era assim, batata. Toda vez que eu chegava naquele lugar e começava a caminhar em direção ao lugar que eu ia orar, aparecia uma borboleta azul bem bonita e começava a voar junto comigo. Toda vez. Eu entrava, eu vi claramente que era o Senhor falando. Porque, irmão, primeiro que não é normal ver aquela borboleta, né? E segundo que toda vez, né? E aí eu vi que Deus estava falando, né? Então, olha só como Deus pode falar até pela natureza, irmão, se a gente tiver com o olhar atento ao que Deus está ministrando. Já ouvi várias também relatos, testemunhos e profecias nessa linha. O que nós vamos fazer agora? Fique de pé agora, querido. Nós vamos ir para a prática. Glória a Deus. O que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você agora formar dupla com alguém que você tem pouco contato ou conversa muito pouco. De preferência, homem com homem, mulher com mulher. Mas que você busque alguém que você tem bem pouco contato, ou que talvez você nem conheça, ou que faz tempo que não conversa. Rapidinho, irmão, sai do seu lugar agora aí, forma dupla com alguém, né? Como eu falei, alguém que não veio com você, alguém que você não, talvez nem conheça. Só não fique sozinho nessa hora. É dupla de 2, tá, irmão? Vamos lá. Acha alguém aí, bora lá. Alô, som? Amém? Conseguiram me achar? Achou uma dupla? Não fica sozinho. Vamos ver se tem alguém sozinho ainda aí, por aí. Bem? Eu esqueci de falar algo importante. Leve a sua Bíblia com você. Pega a sua Bíblia rapidinho e leve com você. Pega a sua Bíblia rapidinho. Um só precisa da dupla, na Bíblia é suficiente. Ou está no celular, abre no celular a Bíblia, né? Glória a Deus. Vamos ter um momento bem precioso agora. Abre a Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão juntos aí, né? A dupla juntamente, ambos vão ler em silêncio o texto de Salmo 103, pode ler e falar baixinho aqui, né? Não em voz alta. E vão, ao ler esse texto com a pessoa que está com você, no final, você vai buscar dizer para a pessoa, olha, quando eu estava lendo, eu senti que esse versículo Deus quer falar algo para você, por isso e isso. Amém? Você vai buscar ouvir do Senhor através da palavra agora. Pode ler, Salmo 103, e vamos ouvindo do Senhor aí, no final você compartilha.
agora nós vamos fazer um exercício aí para você ouvir de Deus. Preste atenção, se você não conseguiu ouvir nada do Senhor para compartilhar, pelo menos você vai ouvir algo através da pessoa para a sua vida. Fique tranquilo. Glória a Deus. Muda a dupla agora. Troca aí rapidinho. Alguns ainda não trocaram. Bora. Vamos lá. Amém. Todo mundo achando dupla aí. Quem não trocou, agiliza. Glória a Deus. Aí, troca lá. Isso. Troca lá. Isso. Vê mais alguém ali. Amém. Não fique constrangido não. Deus vai ministrar o seu coração. Mesmo que você, porventura, não. Alguém aqui com a Mari, está faltando uma dupla. A Rafa está aqui, ó. Já foi lá. Glória a Deus. Amém. Quem mais? Alguém está sozinho por acaso? A gente não encontrou par. Alguém não encontrou par? Alguém está sozinho? Todo mundo achou? Amém. Dai. Tá, se precisa. Não tem uma mulher aí que esteja sozinho também? Foi com a Dai? A pastora Vanessa vai falar com a Dai. Ó. O Samuel está sozinho? Pode ser, vai com a Dai então. Pode ser. Para não ficar alguém sozinho, isso aí. Tá. Bom, o que nós vamos fazer agora? Preste atenção. Eu vou colocar aqui no telão, tá? Algumas passagens bíblicas. Você vai bater o olho. A primeira passagem que você sentir que é para compartilhar com o seu irmão, você vai abrir a Bíblia e você vai ler o versículo para o irmão, né? E se você sentir algo mais, você compartilha também aquilo que você sentiu. Olha só, tá aqui, ó. Bate o olho, sem pensar muito, escolhe um versículo, abre para o irmão e lê. Vamos lá. Deixa Deus usar a sua vida agora.
fazer agora? Deixa eu explicar para você. Deus pode falar, como eu disse antes, de várias formas, né? Muitas vezes a gente sente algo, né? Alguns olharam o versículo, sentiram, tal, esse aqui. Às vezes Deus dá uma visão, às vezes Deus fala algo, mas de forma específica. Mas dentro do universo da visão, Deus pode falar com você através de uma visão, né? Vendo uma figura e tal, ou vendo, por exemplo, o nome de um filme. Você pode, inclusive que pareça, estar orando por alguém, Deus falar com você, lembrando o nome de um filme, nome de uma música, ou uma estrofe de uma música. Deus pode falar com você, fazer você ver uma cena de um programa, de alguma coisa que tem a ver com a vida da pessoa, um símbolo, uma marca famosa, enfim, N formas. Eu lembro uma vez eu estava numa célula e eu estava num momento assim profético na célula, fui orar com o irmão, até esse irmão está aqui, o João da Jéssica. Tá lá, isso, João, né? Eu lembro até que foi com ele, aconteceu, nós estávamos juntos orando, deixa eu me lembrar, e aí na hora me veio o nome de um filme, né? E aí eu falei, Deus, o que esse filme quer dizer, né? E aí, no princípio eu não entendi porquê, mas eu orei, Deus, deve ser outra coisa, eu orei, aí veio de volta o nome do filme, e aí quando eu fui falar para ele, olha, Deus está me mostrando que através de tal filme, aí eu falei o nome, quando eu falei o nome, Deus começou a dar um monte de palavra para ele, porque às vezes na profecia você precisa primeiro entregar o que Deus já te deu, e aí Deus começa a entregar o restante, irmãos, estão entendendo? Então às vezes Deus vai usar uma frase. Uma vez nós estávamos fazendo um momento profético desse aqui, e um irmão que estava aqui, né, tinha um visitante, esse irmão foi orar com esse visitante, na hora que ele orou veio o nome para ele, Fernanda, e aí ele sentiu que tinha que orar para essa Fernanda, mas ele falou, mano, tu conhece alguma Fernanda? Daí o cara falou para ele, é a minha namorada. Ah, tá, então vamos orar para ela. Ele nunca tinha visto a pessoa na vida, mas Deus revelou o nome da namorada para eles orarem por ela. Entende? Então Deus pode falar de várias formas, né? Na última vez que fizemos o profético, várias formas aqui Deus usou também. Mas agora eu queria que você então pedisse para Deus para falar, você quer falar agora algo para essa pessoa vindo da parte do Senhor, e você vai dizer, Deus, fala comigo, pode ser através de uma cena de um filme, pode ser através de uma música e tal, aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai identificar e você vai compartilhar, amém? Você pode ver, você pode ouvir, você pode sentir, das três formas Deus fala. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, ministra nossos corações, Pai, nos faz ouvir a Tua voz soberana, Deus, nos dá sensibilidade ao Teu Espírito, Pai, para que possamos ouvir, Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar na vida do nosso irmão nesse instante, Pai, nos dá ouvidos espirituais, olhos espirituais, para ouvir a Tua voz agora, em nome de Jesus, usa. Fique em silêncio um instantinho, deixa o Senhor falar com você.
outra pessoa. Se você não conhece, apresenta. Aproveita para conhecer o irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então não fica sozinho. Acha alguém aí, né? Troca de dupla, acha outra pessoa. Tem bastante gente boa aí para você estar conhecendo, se juntando, se apresentando. Sai do seu lugar, acha um irmão, uma irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Achou alguém, querido? Todo mundo achou? Alguém não achou? Está sozinho? Pastor, estou sozinho. Todo mundo trocou dupla? Lá o João, aqui o João Davi, aqui ó. Opa, não, juntou. Achou alguém ali? Tá, então falta alguém com o João. Nathalie, o Adri. Achou? Alguém ficou sozinho, irmãos? Thales, estou sozinho? Como é que ficou? Agora não deu. Vê lá alguém pro Thales, então. Mas não faz trio, tá? Tenta fazer dupla com quem tá ali atrás, então. Tem a pastora, tem o pastor Edson, tem mais gente ali. Ah, tem o João. Tá. Então tá. Amém? Queridos, o que nós vamos fazer agora? Presta atenção. Olha só, deixa eu explicar para você. Nós vamos orar e nós vamos buscar ouvir do Senhor agora na área do sentir. Nós já buscamos ouvir, buscamos ver, né, algo, e agora nós vamos na área do sentir. E como é a área do sentir? Você vai orar para Deus, juntamente comigo aqui, e você vai pedir: Deus, me revela, Deus, se essa pessoa tem alguma dor física ou alguma dor emocional. Então, se essa pessoa tiver uma dor, por exemplo, eu estou com dor, sei lá, no joelho, Deus vai revelar. Se Deus revelar, a hora para a cura acontecer. Uma vez que nós fizemos esse momento aqui, uns domingos atrás, eu lembro que até o Gilmar me testemunhou que o Gilmar estava com uma dor nas costas.
quero encorajar você a deixar agora o Espírito Santo falar com você. Enquanto você vai estar louvando, adorando com essa canção, buscar enxergar o que Deus quer falar de específico com você nessa hora. Você recebeu, né, algo para falar com o seu irmão, recebeu algo através do seu irmão, mas agora eu quero que você tenha esse tempo e dizer: Deus, o que o Senhor quer falar comigo de forma direta agora? Amém? Então vou botar esse louvor. Você pode fechar os olhos se você quiser cantar esse louvor, que ele é conhecido, mas que você busque agora ouvir de Deus. Pergunta que Deus estou ouvindo ele e receber dele agora, em nome de Jesus. Oh Jesus, vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar para o teu quarto de escuta, Jesus. Meu Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Então me leva, Senhor, me leva, leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Aonde, amado? Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso
eu cante. Tu és nosso Deus, é amado Senhor. Nós te amamos, Meu Pai querido, amado da minha alma, tua fidelidade me ensina a te amar. tua voz dizendo novamente: me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Queremos o teu quarto de escuta, Pai. Aonde, amado? Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir. Aonde eu posso ouvir a tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Foi no momento que eu botei dentro da igreja. Aos teus pés. Aleluia, Jesus. Salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Deus vai trazendo à tona, né? Também. Quem mais tinha algo para testemunhar, chega aqui pertinho para nós ouvirmos seu testemunho. Eu vi bastante pessoas chorando, recebendo. Jesus. Você recebeu, irmão? Vem tomar-nos nos teus braços, Pai, e nos levar para o teu quarto de escuta, Jesus. Eu tava falando com a minha esposa. Meu Jesus, canta comigo. Leva para perto de ti. Leva onde eu possa ouvir a tua Glória, palmas para voz. Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus. Quem mais, irmão? Corajosos, De corajosos. todo o coração É a hora que a gente toma posse. obedecerei. Vamos lá. Quem mais? Pode compartilhar o que recebeu. Cura o meu Tem coração. um monte de gente chorando. Tem mais gente que recebeu algo do Senhor. Cura meu coração. Faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. 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 Então me leva, Senhor. Glória a Deus. Leva onde eu Jesus, bênção. Glória a Deus. Irmão da Rio, que irmão recebeu? Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir. Quem quer sentar? Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés. Então me leva, Senhor. Me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aonde, amado? Aos teus pés. Meu Jesus,
leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade. Aleluias. Pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, ergue teus braços pro Pai e clama. Leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Até o pastor do Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. me leva, leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Jesus me leva, leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Começa a declarar pro teu Pai o teu cântico. Tu és nosso Deus, é amado Senhor. Eu era muito ignorante de não perceber. Nós te amamos, Meu Pai querido, amado da minha alma, Ele me amava. E quando tudo tua der certo, fidelidade me ensina a te amar. Quanto eu sinto a presença dele quando eu tô aqui, não só quando eu tô aqui, quando eu tô na minha casa fazendo meu devocional, assim, eu amo sentir a presença dele. Se eu tivesse a oportunidade de falar para os jovens que gerar uma oportunidade de falar para os outros jovens que estão fora, que têm ansiedade ou dificuldade, eu falaria que elas precisam de Jesus. Mesmo que elas falassem para mim, Quero ouvir tua voz dizendo novamente. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Só ele sabe, só ele. Leva. Olhe palmas. Bênção. Glória a Deus. O que Deus falou com você. Queremos teu quarto de escuta. Aonde, amado? Aos teus pés. Senhor, me leva. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir Aonde eu tua posso ouvir a tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Aos teus pés. Aleluia, Jesus. Trouxe cura. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Coisa boa. Glória a Deus. Que nosso Deus é maravilhoso. Amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Queridos, eu vou passar rapidinho uns recadinhos. Pode